Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos para o nosso quarto vídeo de hoje, falando aqui sobre a escrita e, no caso, o sentido, a semântica de algumas palavras, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre, né, termos que geralmente trazem muita confusão na hora de você até mesmo falar e escrever isso, seja num texto, seja numa situação qualquer, que é o uso do mas, né, e o uso do mais. Professor, qual o problema? Pessoal, de fato, quando a gente pronuncia esses dois termos, a gente acaba pronunciando esse termo aqui da mesma forma do termo mais. Você acaba colocando um i ali durante sua pronúncia. Então, na fala, o que diferencia, por exemplo, um termo do outro é a situação, é o contexto em que tais termos vão ser utilizados. Então, veja o seguinte, a gente tem aqui dois exemplos que trazem situações diferentes em relação ao uso de um termo como mas e o termo relacionado como o mais, tudo bem? Então vamos notar o seguinte, primeira frase, pessoal, temos aqui um exemplo que diz o seguinte, olha, os alunos estudaram muito para a prova, tá? Aí temos um espaço adequado, eles não tiraram boas notas. Então vamos supor que eu fale isso e eu acabei falando mais, tá certo? Só que na escrita, a gente não vai ter uma escrita fiel, porque eu vou ter que escrever uma forma diferente para representar o que está sendo dito aqui na frase número 1. Veja o seguinte, essa frase, pessoal, ela traz dois significados. Eu tenho aqui, os alunos estudaram muito para a prova, então temos aqui uma primeira sentença, tudo bem? Primeira frase. E temos a segunda frase, que eles quem? Os alunos não tiraram boas notas, tá certo? Temos aqui duas frases. Imagine a seguinte situação. Se você estuda muito para um exame, para uma prova, o que é que você acha, o que é que você espera que vai acontecer? Que você tire uma boa nota, pelo menos, né? Então, a frase, né, seguinte, pessoal, ela não apresenta um resultado esperado de acordo com a primeira. Ela apresenta o quê? Uma situação oposta, uma situação que é diferente. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu estudo, se eu me preparo para alguma coisa, eu espero que aquilo, né, que eu vou fazer, eu tenha um bom resultado, eu tenha, no caso, uma boa nota. Porém, isso não aconteceu. O que é que significa? Que o termo que eu vou colocar aqui, pessoal, ele vai trazer uma ideia de oposição, tá certo? Ele traz aqui uma ideia de oposição, tá? Da segunda frase em relação à primeira. Então, quando a ideia da segunda frase for contrária, for oposta à primeira, você vai acabar utilizando aqui o termo mas, tá certo? Você vai utilizar o termo mas, porque ele geralmente, isso não é sempre, geralmente ele traz uma ideia de oposição da segunda frase em relação à primeira, tá bom? Então, veja o sentido que eu estabeleci aqui na frase para saber qual dos termos eu vou utilizar ali naquele espaço, tá certo? Segundo exemplo, o relatório tinha, temos o espaço ali, páginas do que o necessário. Então, pessoal, observe o seguinte, na primeira frase, o termo mas, ele faz uma relação com a frase inteira, né? O que já não acontece aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o termo que eu for colocar aqui, nessa lacuna, ele vai fazer referência, pessoal, à palavra páginas. Professor, mas ele faz uma referência em relação a quê? Qual é o sentido estabelecido da palavra que eu vou colocar aqui com a palavra páginas? Você nota que ele vai fazer uma referência, tá? Ele vai fazer algo em relação à quantidade. Ele faz uma referência à quantidade de páginas. Então, quando eu estiver fazendo referência à quantidade, você vai acabar utilizando aqui o termo mais, tá certo? Então, a frase ficaria como? O relatório tinha mais páginas do que o necessário. Então, veja as duas situações que a gente acaba encontrando para diferenciar o uso do mas, sem o i, ideia de oposição, e no caso, o mais com o i, que traz uma ideia de quantidade, tá bom? Aproveitando aqui essa situação, temos outras expressões que têm a ver com as anteriores, que é o uso, observe a pronúncia, é a mesma, tá? O uso do termo de mais, junto, e o termo de mais, no caso, separado. Então, da mesma forma que a gente acabou estabelecendo uma diferença de contexto entre, no caso, duas palavras que eu trouxe aqui, também vamos fazer isso onde, professor? Aqui nas frases de baixo. Veja o seguinte, frase número 1, eu tenho aquele garoto fala demais, e no segundo exemplo, recebemos material demais
para a análise. Então, Cláudio, como é que eu vou diferenciar aqui o uso do um e do outro, né, do outro termo que eu tenho aqui? Pense no seguinte, pessoal, o termo que eu colocar aqui, ele faz referência a que palavra na frase? Aí você pensa, professor, ele faz referência ao verbo falar, não é isso? Fala demais. Ou seja, a palavra que eu coloco aqui, e vai fazer referência ao verbo falar, ele me traz, pessoal, uma ideia de intensidade. Ele traz aqui uma ideia de intensidade. Ele vai intensificar, no caso, a ação de falar que é feita por esse garoto. Então, quando isso acontecer, você vai utilizar, pessoal, aqui o termo demais, tá? Junto. Tá certo? Então, aquele garoto fala demais. Uma outra forma de você também sanar essa dúvida é você trocando a palavra demais pela palavra muito. Então, observe que se eu tiver ideia de intensidade e eu puder trocar a palavra demais pela palavra muito, veja aqui o exemplo, aquele garoto fala muito. Então, você tem uma relação de intensidade com a palavra muito, você acaba utilizando a palavra demais junta. Tá certo? Observe agora o segundo caso. Professor, nesse exemplo aqui, eu não tenho uma ideia de intensidade. Você pode perceber o seguinte, ó, recebemos material demais para análise. A palavra demais, ela se refere aqui ao termo material. Isso é interessante porque, professor, observe que a palavra demais, no exemplo número 1, é um advérbio. E advérbio é um termo que traz uma ideia de circunstância. Por exemplo, uma intensidade. E o advérbio, ele só faz referência a verbos, a adjetivos e, no caso, a outros advérbios. Observe aqui embaixo, recebemos material demais. O termo que acontece aqui, ele faz referência a um substantivo. Então, ele não pode ser um advérbio de intensidade. Ou seja, quando eu falo material, faço de novo, pessoal, uma referência a quê? Uma referência à questão da quantidade, tá certo? Faço uma referência aqui, uma questão de quantidade, então óbvio que você vai acabar utilizando a expressão demais separada, tá certo? Então veja que nessa videoaula de hoje estabelecemos aqui algumas diferenças entre palavras que têm, observe a escrita, observe a pronúncia de tais palavras, como é praticamente a mesma, né? São praticamente as mesmas escritas e as mesmas pronúncias. Então a gente acaba utilizando alguns contextos para diferenciar uma escrita de outra nas seguintes situações, tá? Isso é um método recorrente que você vai acabar utilizando para qualquer palavra que apresente, no caso, essa dúvida que nós temos aqui. Tá certo? No próximo vídeo, vamos trazer mais exemplos sobre palavras que temos essa questão de dúvida na escrita e no significado, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.